Aqui em Colossenses capítulo 1, verso 9, o apóstolo Paulo fala acerca de um grupo. Eu vou repetir esse verso aqui. Ele diz assim: quando eu escutei falar, quando as notícias acerca de vocês, que vocês estavam recebendo aí, as minhas palestras, né? Quando eu ouvi falar de vocês, né, eu comecei a orar a Deus a favor de vocês, para que Deus enchesse o seu entendimento de sabedoria, de conhecimento da vontade dele, né? De sabedoria e de inteligência espiritual. Então, aqui fala de uma determinada inteligência, aqui fala de um determinado tipo de inteligência, que nós chamamos, repetindo o que está escrito, inteligência espiritual. O apóstolo Paulo, ele queria que as pessoas começassem a compreender a sua posição espiritual e começassem a utilizar essa compreensão da sua posição espiritual, né, que ele chamou de inteligência espiritual, para dar um rumo melhor às suas vidas. Deixar, por exemplo, rumo melhor, por exemplo, deixar de ser manipulada pelos líderes religiosos. Grande parte das pessoas se deixam manipular pelos líderes religiosos porque não tem consciência da sua inteligência espiritual, da sua posição espiritual. Então qualquer um vem e maneja por aí. Hoje eu vou te dar alguns exemplos, porque aqui estamos numa aula bem sintetizada, que eu espero que você absorva bem, e eu espero, novamente eu quero dizer isso, ser feliz naquilo que eu tenho para te comunicar. Vou te dar um exemplo. Quando se fala de fé, bom, Pedro Kelly, fé é a certeza daquilo que nós esperamos,
é a convicção daquilo que não se vê. Bacana. Essa definição que você acabou de dar está aqui em Hebreus capítulo 11, verso 1. Essa é a definição comum que todo mundo tem a respeito da fé. Agora, quando você começa a aplicar a inteligência espiritual em relação às coisas todas, inclusive a leitura bíblica, fica tudo muito mais claro. Primeira coisa que a inteligência espiritual te anima a fazer é perceber qual é o contexto em que a palavra fé está inserida. Porque vem um discurso e de repente você vê ali inserida a palavra fé. E como a definição comum de fé é Hebreus capítulo 11, verso 1, certeza, convicção, daquilo que eu não vejo, daquilo que eu espero e tal, ok. Então todo mundo pega esta definição e joga ali, só porque ali está escrita a palavra fé. Verdade? É assim que todo mundo faz. Agora, repetindo, quando você aplica a inteligência espiritual e olha o contexto, percebe, então a coisa fica um pouco diferente e fica muito melhor e fica muito mais claro. Por exemplo, eu quero te mostrar hoje aqui algumas posições. Romanos, por exemplo, capítulo 10, verso 17. Aparece a palavra fé. Mas será que está se referindo a esta fé de Hebreus capítulo 11, verso 1, certeza e convicção das coisas que eu espero, mas que não vejo? Será que é isso aí? Lendo o contexto, você vai chegar a conclusões. Por exemplo, eu vou te adiantar, lendo o contexto, você vai chegar a conclusões que não está falando desta fé, mas está escrito fé. Aí é que reside um detalhe que só pode perceber aquele que tem os olhos iluminados. Olhos iluminados significa aquele que está desenvolvendo, não é? Desenvolvendo o espírito, o entendimento. Desenvolver o espírito é desenvolver o entendimento. Então, o que diz, afinal de contas, Romanos 10, 17? Diz assim: de maneira que a fé é pelo ouvir. Em algumas versões bíblicas está escrito equivocadamente assim: a fé vem pelo ouvir. Quando a pessoa lê de forma comum, né? Isso, ela tem a sensação de que a fé é algo que vem de fora. Entendeu? A melhor tradução é esta, de maneira que a fé é pelo ouvir. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, mais profundamente, que esse é meu papel, não é o seu. Talvez você goste de pesquisar, de estudar etimologia da palavra, o grego, o hebraico, como eu gosto de estudar. Eu tenho, a minha formação é em teologia, bacharelato em teologia, né? Então a gente estuda grego, a gente sabe que o Novo Testamento grego, então a gente vai pesquisar. Será que essa palavra fé, ela está corretamente inserida nesse contexto e pode ser associada à fé de Hebreus capítulo 11, verso 1, quando você vai pesquisar, você percebe que não. Primeira coisa, a fé é o quê? Ativada pelo ouvir. Peraí. A fé é pelo ouvir? É. Mas ouvir o quê? Presta atenção, calma. Essa palavra fé no grego é pistis, né? Que significa fidelidade. E significa, esticando a origem da palavra, compreensão. Agora ficou claro. A compreensão vem pelo ouvir e cria em você uma fidelidade, porque se você compreende, você
pode seguir o caminho corretamente, de forma honesta, você compreendeu. Mas, de forma comum, quando a pessoa lê isso aqui, ela associa aquela forma de fé lá e faz uma confusão danada. Então, essa palavra aqui, ela, em síntese, a fé é pelo ouvir, ou melhor, a compreensão é ativada, ela funciona quando você ouve alguém que te explica. Agora ficou mais claro, agora você está colocando aí a inteligência espiritual. Eu não estou torcendo nada, é só você ver a palavra em grego e você vai ver que não está falando da fé de Hebreus capítulo 11, não poderia. Por quê? Porque o contexto aqui, ele dá a intenção de explicação, o entendimento, a compreensão vem pelo ouvir. Então tem que ter alguém para explicar para que você compreenda. Vamos dar uma pausa aqui e abrir um parêntese. Por exemplo, antes de você chegar aqui, você pensava que estava debaixo do pecado. Verdade. Você se achava um pecador, assim como Pedro Kelly, lá no sistema religioso eu aprendi isso. Até que você chegou aqui e compreendeu, depois que você ouviu que Adão trouxe o pecado, Jesus tirou o pecado. Aplicando a inteligência espiritual, se eu estou depois de Jesus, da sua ressurreição, eu não posso mais estar debaixo do pecado. Por quê? Porque senão Jesus teria falhado. Senão Adão seria mais poderoso do que Jesus. Isso não é verdade. Então, aplicando a inteligência espiritual, depois que você ouve uma palestra, um estudo, uma aula como essa, você chega a conclusões. Aí se manifesta na tua vida o que está em Romanos capítulo 10, verso 17. A fé é pelo ouvir. A fé em quê? A compreensão daquilo que está dito no Evangelho que apóstolo Paulo deixou plasmado. Lembrando que o que ele deixou plasmado, ele recebeu de Cristo depois que ressuscitou. Paulo, o povo vai seguir a lei de Moisés ainda. Parece que eu nem sacrifiquei na cruz. Então você escreve isso, aquilo outro. Pá. E Paulo então disse, olha só, você quer compreender o que eu estou falando? Primeiro passo, senta e ouve. Por quê? Porque o entendimento vem pelo ouvir. E aí, quando você começa a compreender, por exemplo, isso que eu te falei agora, Adão e Jesus, certo? Um colocou o pecado, o outro veio e tirou. Ok, eu estou depois do que tirou, eu estou tirado. Eu estou sem pecado. Quando você começa a compreender, significa que está acontecendo na sua vida o título do programa de hoje: o desenvolvimento espiritual. Já o sacerdote da esquina não pode dizer que você está em pecado, porque você, com essa simples informação da aula de hoje, você é capaz de contestar. Espera aí, senhor sacerdote, com todo respeito, essa é a sua profissão, eu respeito isso. Mas olha aí, na sua Bíblia, em Romanos capítulo 5, diz que Adão trouxe e Cristo tirou. Adão sujou e Cristo limpou. E nós estamos depois de Cristo. E aí não diz que eu tenho que fazer penitência para poder ser livrado do pecado, não. Aí não diz isso não. Aí diz que eu estou justificado de graça. Por quê? Porque não tem nada a ver com isso. Isso foi uma obra de Adão e foi outra obra de Jesus. Eu estou depois disso tudo, eu já cheguei aqui com o baile tocando a música. Então, a compreensão gera entendimento e gera um comportamento espiritual diferente do que você vê nos religiosos. Por que você vê esse comportamento diferente? Porque você está desenvolvendo espiritualmente. Isso se chama desenvolvimento espiritual, é o entendimento. Vou te dar um outro exemplo aqui. Aqui eu tenho que gastar 5 minutos mais. Em Mateus capítulo 8, verso 26, aquela famosa frase que Jesus falou, ele estava no barco, estava uma tempestade, mas era Jesus que estava no barco. Quando Jesus está no barco,
Qual é o problema, abençoado? Nenhum, porque Jesus está no barco, verdade? Então, só que Jesus estava dormindo tranquilão, e aí os caras foram acordar ele. Pô, Jesus estava tirando um cochilo, estava cansado, tinha acabado de ministrar lá na praia para um sem número de pessoas, e depois ele subiu no barco e mandou todo mundo entrar, porque ia atravessar para o outro lado, porque tinha lá uma obra que ele ia fazer, que era libertar aquele endemoniado gadareno, verdade? E tudo. Mas quando estava atravessando, estava uma turbulência tremenda, tempestade, aquela coisa toda feia, que a água começa a balançar e assusta mesmo de verdade. Os caras foram e acordaram Jesus. E Jesus expressou aquela frase: homens de pouca fé. E é daí que sai a doutrina do sistema religioso de pedir para que o Senhor, Criador, Deus, nosso Pai, aumente a fé de A, de B, de C. Aumenta a nossa fé, Senhor. Por quê? Porque viram essa expressão. Bom, se esses homens são de pouca fé, alguém tem que aumentar a fé deles. E novamente aparece a palavra fé. E, equivocadamente, as pessoas pegam a definição de Hebreus capítulo 11, verso 1. E, novamente, não é isso que significa a palavra fé naquele contexto de Mateus 8, 26. Na verdade, se você entendeu a explicação anterior, cabe aqui a mesma explicação. Essa palavra fé significa compreensão, entendimento. Homens de pouco entendimento, homem de pouca compreensão. E você me questiona, como assim, Pedro Kelly? Abençoado, quem é que estava no barco? Jesus. O barco ia afundar, então? Se Jesus estava no barco, Jesus não ia morrer afogado, né? Ninguém ia morrer afogado. Ninguém morreu afogado, porque Jesus estava no barco. Mas por que eles eram de pouca compreensão? Porque Jesus não podia se declarar como tal e falava por parábolas, se sujeitava e se submetia às coisas humanas, verdade? Então eles tinham... será que é? Será que não é? Mestre, mostra-nos o Pai, disse Filipe uma vez. Então Jesus via aquilo e disse para eles uma vez assim: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas não posso dizer agora porque vocês não vão suportar. Por que não iriam suportar? Porque estavam debaixo de um outro pacto, que era o pacto da lei, que Jesus ainda não tinha removido do caminho, porque isso aconteceu na sua crucificação. Então agora Jesus não está no barco, abençoado. Jesus está em você. Então aquela expressão lá de homens de pouca fé, entendida como fé de Hebreus capítulo 11, está equivocada. Homens de pouco entendimento, homens de pouca compreensão. Aqueles lá, me referindo aos apóstolos que estavam ali no barco, eles não tinham, em relação a essas coisas, a compreensão que você tem hoje. Por quê? Porque naquela época ele não habitava, Jesus não habitava no espírito de cada um. Isso aconteceu depois da ressurreição, para que você veja, saiba que a tua posição espiritual é maravilhosa. Se você estivesse vivendo antes da cruz, nos tempos de Jesus, você não teria esse benefício, né, que você tem hoje, porque hoje Jesus não está no barco, Jesus está em você. Às vezes a gente vê pessoas por aí dizendo: irmão, tranquilo, porque Jesus está no barco, Jesus está no barco. E essa pessoa se vê como aqueles homens de pouco entendimento. Ou seja, o desenvolvimento espiritual naquela vida rolou não, aconteceu não, filho. Tem que passar tempo e escutar um pouco a palavra. Então, vou te falar aqui, a palavra traduzida como fé, em vários momentos, nem sempre, depende do contexto, em vários momentos, tem o sentido, tem o significado de compreensão.
A compreensão é pelo ouvir. Homens de pouca compreensão. Entendeu? Então, terceira amostra que eu quero te dar aqui é Hebreus capítulo 11, verso 6, né? Eu brinco, eu digo que eu tenho um versículo da minha Bíblia, primeira carta de Pedro Kelly, capítulo 1, verso 1, que eu brinco dizendo assim: sem café é impossível agradar a Deus. Você já deve ter me ouvido falar isso, né? Da onde eu tirei isso? Daqui. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim, mas sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Que fé? Compreensão. Porque se você não compreender, você vai estar querendo expulsar demônios. Cristo destruiu o diabo. E uma pessoa que expulsa diabo não está agradando a Deus, porque ela não compreendeu. Sem fé, sem compreensão, sem entendimento, é impossível agradar a Deus. Uma pessoa que acredita que o pecado está vigorando, essa pessoa não está agradando a Deus em nada. Por quê? Porque eis aqui o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Até o primo dele, João Batista, sabia disso. Se Jesus foi à cruz, e Hebreus 9, 26 diz que foi uma única oferta, uma única vez, para sempre, não pode haver pecado. Se alguém acredita que o pecado está e prega e ensina que o pecado está vigorando, essa pessoa não está agradando a Deus. Por quê? Ela não é filho de Deus, Pedro Kelly? É filho de Deus, mas ela não compreendeu. A palavra fé aqui tem um significado, o sentido de compreender. Sem compreender, você acredita nessas coisas que Cristo já destruiu, ele já sacou isso da frente. A pessoa que faz isso, ela está agindo como um mal agradecido. Na verdade, ela nem mal agradecido, ela é mal informada. Por quê? Porque a ela ainda não chegou o entendimento de que essas coisas que ela está lutando contra, o pecado, diabo e inferno, não existem mais. Por quê? Porque não desenvolveram a espiritualidade. Entendeu? Que não tem nada a ver com religião, não tem misticismo. Espiritualidade é um assunto maravilhoso. É o nosso assunto, nós somos espíritos eternos. Então vamos tratar do nosso assunto, não vamos deixar ninguém roubar a nossa glória, a nossa coroa, o nosso galardão aqui. Entendeu? Abençoado. Então, sem a compreensão correta, a pessoa pensa que está, mas não está agradando. Ela pensa que está, então ela age como um menino. O apóstolo Paulo falava isso. Quando eu era um menino, eu agia como menino, me comportava como menino, eu era legalista ao extremo. Mas depois que eu deixei de ser menino, compreendi, então agora eu agrado a Deus. Como? Agradecendo a Ele todo dia, por Ele morar em mim. Caramba, eu não fiz nada para isso. Não, isso se chama graça. Entendeu? Isso Ele te deu. Eu não merecia. Quem falou que você não merecia, abençoado? Graça é favor imerecido. Não é nada disso. Você merecia. Sabe por que você merecia? Porque você não teve nada a ver com Adão. Adão não te perguntou, não te pediu autorização, não mandou você assinar um contrato, dizendo assim, eu vou fazer essa dívida aqui no teu nome, hein, Pedro Kelly? Não, senhor, não venha para cá com essa história, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso se chama justiça de Deus. Adão estragou a parada, Jesus consertou a parada. Eu não tenho nada a ver com isso. É justo que isso tenha acontecido assim? É. Injusto seria eu ter que pagar por algo que eu nem imagino. Isso é um conto da religião para manter todo mundo dentro da caixinha. E os bobos
desculpa, ficam lá, para esses ensinadores enganados, que não estão desenvolvendo espiritualidade de ninguém. Sacou? Tomara. Aí agora, para terminar, penso que você tem um entendimento um pouco superior em relação a esse verso que eu vou ler agora. Em Gálatas, capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo escreveu uma coisa tremenda. Ele disse assim: mas antes que viesse a fé, olha a palavra fé aí outra vez, nós estávamos confinados debaixo da lei de Moisés, ok? Você não, você nunca esteve confinado debaixo da lei, ele está falando dos contemporâneos dele, né? Encerrados para a fé que seria revelada. Ponto. Fecha aspas. Entendeu? Caramba, Pedro, que agora eu entendi esse verso. Agora você entendeu esse verso. Agora cabe aqui outro parêntese, né? Você vai me dar mais 2 minutinhos. Você nunca esteve debaixo da lei. Então, quando você for ler essas coisas, você tem que contextualizar. Essa cartinha aqui de Gálatas, Paulo escreveu mais ou menos no ano 55. Ano 55, quer dizer, uns 20 anos depois que Jesus passou pela cruz e ressuscitou. Mais ou menos, tá? Não vai me xingar por causa disso, porque, né? Mais dia, menos dia, tá bom? Mais ou menos aí. Então, Paulo estava falando para um grupo de pessoas que tinha virado o pacto, assim como você vira o Réveillon, né? Daqui a pouco virar 2025, 2024 ficou para trás. Paulo estava escrevendo aqui para pessoas que tinham experimentado viver debaixo do pacto da lei e agora, com a ressurreição de Cristo, estabelecido o pacto da graça de Deus, a situação era diferente. É como você morar numa casa nova, alugada. Você morava numa casa alugada, tinha um contrato com o seu Manuel. E aquele contrato rezava uma opção de coisas. Aí depois você se mudou de casa, agora você não tem mais nada com o seu Manuel, agora é com o seu Joaquim. Por quê? Porque agora o contrato é outro, diferente, tem outras coisas, porque o seu Joaquim aqui agora... Está entendendo? Então, Paulo está falando, agora nós estamos numa nova dispensação, numa nova época, numa nova era, e as coisas são diferentes. Aí ele diz aqui, vamos ler de novo, antes que viesse a fé, nós estávamos confinados, encerrados, trancados, trancafiados, debaixo da lei, até a cruz, até a ressurreição. Encerrados totalmente para a fé que seria revelada. Quando seria revelada? Quando ele, Paulo, começasse a explicar nas suas andanças essas coisas que Pedro Kelly está explicando nos dias de hoje. Por que eu particularizo? Porque eu só assino embaixo daquilo que eu ensino. Ah, mas tem outros pregadores da graça. Tem. Aí é com você. Eu só assumo a responsabilidade pelas minhas palavras. My words. Então o apóstolo Paulo está dizendo que quem estava debaixo da lei jamais teve acesso a esta forma de fé. Entendimento, compreensão, tem nada a ver com Hebreus 11, verso 1. Porque se você vai lá em Hebreus 11, aconselho que você vá, você vai ver que em certo momento cita vários nomes de pessoas que se tornaram conhecidas pelas histórias bíblicas, né? E que pela fé Sansão fez isso e aquilo, pela fé Davi matou não sei quantos leões, pela fé Moisés fez não sei o quê, pela fé o Abraão no tal, pela fé... Até uma coisa aí que eu fico chateado, porque eles falam pela fé Moisés não sei o quê, pela fé Abraão não sei o quê, pela fé Davi não sei o quê, é verdade? Mas quando vai falar da mulher, você sabe qual é? Raabe. Pela fé Raabe, vírgula, a prostituta. Pô, cara, por que tem que lembrar o que a mulher era? Porque Moisés foi ladrão, Moisés foi assassino, Abraão foi mentiroso. Moisés foi ladrão? Não.
Peraí, Moisés foi assassino, foi desobediente, Abraão foi mentiroso, Sansão, você sabe, Davi então, Davi mandou matar o general porque se apaixonou pela mulher do cara, Urias, a mulher dele era bonita, a Betseba, ou Batseba. Diz que Davi ficava lá na varanda da casa dele, ele devia morar num andar alto, né, lá do palácio dele, e ficava olhando aquela mulher tomando banho de sol na varanda da casa dela lá embaixo, e de repente ele tinha até um binóculo, né? E tal, e ficou apaixonado pela beleza da mulher. Aí ele chamou, ó, bota o que é? O marido dela é o general, é um militar aí do exército teu. Ah, é. Ah, então pega ele e bota na primeira fila da próxima batalha, que ele vai levar umas 3 flechadas e não volta, ela vai ficar viúva e eu vou lá e pô. E foi isso que ele fez. Davi. Imagina, e Davi, o assassino, matou leão. Moisés, o assassino do egípcio, desobediente, que fez o que não tinha que fazer, aquilo. Abraão, que mentiu para todo mundo também e tal. E quando chega na mulher, Raabe, a prostituta. Pô, cara, isso aí eu não gosto. Pedro, mas está na Bíblia. Tá na Bíblia, mas eu questiono. Porque está colocando coisa de carne na mulher, na Raabe. E se você não sabe, Jesus foi descendente desta família. Isso é outro assunto. Isso é outra administração aí que eu estou preparando tem um tempão e até hoje não... Bom, vamos seguir aqui. Então... se você vai lá, você lê que essas pessoas todas tinham essa fé natural que você tem, que eu tenho. Não, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu tenho certeza. Até esta fé natural, quando esta compreensão, chamada de fé, do ensino aqui, do Pacto da Graça, quando você recebe essa compreensão, começa a compreender, até esta fé natural, ela fica mais brilhante. Porque olha só, você compreendeu que Jesus mora em você. Então, é melhor do que estar no barco. Ele está em você. Mais que vencedor, completo, perfeito, abençoado, em triunfo. Tanta coisa, verdade? Então, quando você vai fazer um negócio, qual é a dúvida? Não, vai dar certo. Não, eu estou confiante. Esse emprego é meu, aquela vaga é minha, a minha família é melhor. Não, eu sou abençoado. E começa a afirmar isso para você. O teu subconsciente trabalha e de repente ele está cheio de teia de aranha e você se acha uma pessoa inferior. E quando você começa a afirmar a tua posição espiritual que está aqui no pacto, você está desenvolvendo o espírito. Você vai desenvolver um comportamento diferente. Você vai ficar ousado, você vai ficar confiante, você vai ficar mais feliz, você vai reagir diferente, porque agora Deus habita em você. Ah, peraí, mas Deus habita nela também. Caramba. Mas Jesus habita nele também. Jesus habita no meu filho também, então eu não posso tratar ele de qualquer jeito. Deus habita no meu pai e na minha mãe, caramba. Então o negócio vai ficando mais desenvolvido. Não é bacana, abençoado? Então, isso se chama desenvolvimento espiritual. Espero que eu tenha sido feliz no que eu tinha para comunicar hoje a essa linda e maravilhosa audiência, a todos vocês que me acompanharam até aqui. Muito agradecido a você que semeia até aqui no Ministério Reconciliados com Cristo e confia naquilo que eu estou falando. As pessoas estão começando a enviar sua semente, acreditando naquilo que está escrito, que Deus dá semente a quem semeia. Então, se você deseja semente, você tem que ser um semeador, porque Deus dá semente a quem semeia e pão para quem come, né? Aí você pergunta, mas eu devo semear aonde? Você deve semear compartilhando com aquele que te ensina. Isso é tudo. Tá claro para você? Então, isso não é misticismo, porque a tua prosperidade não vem só daí. Quando você semeia aqui, você está mostrando agradecimento, está valorizando o ensino que você está recebendo, que por sinal você não recebe esse tipo de ensino em qualquer lugar, é só aqui. Então você está agradecendo a Deus, semeando aqui, pela novidade de vida que você está recebendo como informação. Mas prosperidade não é só isso.
porque se você não produzir, então você não tem sementeira. Sementeira é o fruto do teu trabalho, tá bom? Esse é um assunto para outro dia. Vamos ficar por aqui, né? Muito agradecido a todos vocês. E uma vez mais, se você deseja semear, você pode enviar a tua semente pelo Pix, que é o meu celular, que está aqui do meu lado aqui, ó, 21 99 104 8388. Vou repetir. 21 99 104 8388. Tem mais abençoados aqui, ó. José Flash, boa noite, abençoado. Privilégio ter você aqui. João Batista Galvão, José do Carmo Vieira está aqui também. A Rita Pires, olá Rita. Antônio Carlos Pessoa. Antônio Carlos, espero que você esteja desfrutando aí do livro. A plataforma já me avisou que você adquiriu, que bacana. André Silva, né? Que lindo. Bem, até quinta-feira com outro interessante tema que visa agregar valores na tua vida, valores espirituais, valores emocionais e valores materiais. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme tua vida. Tchau, abençoados! Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.